Quanto que as empresas da bolsa pagam em dividendo por ano para você? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto que as principais empresas da bolsa pagam em dividendo para você acionista, por ano. E dessa forma você vai conseguir ter mais previsibilidade para saber mais ou menos quanto que você vai ganhar de dividendo ali de cada empresa que você investe. E aqui eu vou trazer para vocês 8 das grandes empresas pagadoras de dividendos para vocês verem quanto que elas pagam ali, porque cada uma tem uma regra diferente ali de pagamento de dividendo. Eu vou mostrar para vocês quais são essas regras e você vai poder ver quanto que você vai receber em média ali de dividendo das ações que você possui. E eu queria te pedir uma coisa, eu queria que você digitasse nos comentários aqui qual a empresa que você tem hoje na sua carteira que paga mais dividendo. E eu vou saber qual empresa que você investe aí, e depois eu posso até fazer um vídeo sobre essa empresa aí que você investe e que recebe bastante dividendo também. Então bota nos comentários aqui qual empresa que você investe que paga mais dividendo para você. Então fique comigo até o final desse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar de alguma forma. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela ANBIMA, sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar, também sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. Para a gente começar esse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês 8 das principais empresas boas pagadoras de dividendos e vou dizer qual a regra que cada uma dessas empresas utiliza para distribuir os dividendos para os acionistas. Cada empresa tem uma regra diferente e por isso você não pode simplesmente achar que todas as empresas vão distribuir ali a mesma quantidade do lucro delas. Cada uma tem uma forma diferente de calcular, cada uma tem uma forma diferente de distribuir e é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui, para você saber exatamente quanto que você vai receber de dividendos se você investe nessa empresa. Para a gente começar aqui, para você não perder o seu tempo, a gente vai começar com a primeira empresa aqui, que é nada mais, nada menos que a Petrobras. E aí eu fui lá no site de relações com investidores da empresa e busquei as informações sobre pagamento de dividendos da Petrobras. E aqui a gente vai na primeira informação. A primeira coisa que você precisa saber é que a remuneração em dividendos para as ações ordinárias e preferenciais é exatamente a mesma. Então, se você tem Petro 3 ou Petro 4, você vai receber o mesmo dividendo por ação. E aí vai uma dica. Então, se você pensa em investir em Petro 3 ou Petro 4, você pega aquela que está mais barata. Porque se você pega aquela que está mais barata, você vai acabar recebendo mais dividendo, já que ela paga o mesmo dividendo por ação. Se você paga mais barata, né, o percentual em dividendo vai ser maior. Segunda informação, você precisa saber é exatamente essa aqui. Quanto que ela distribui em dividendos para os acionistas. Então a remuneração é baseada no fluxo de caixa livre da empresa. Então ela distribui 45% do seu fluxo de caixa livre. Mas aí tem um detalhe muito importante, não é sempre que ela vai distribuir isso. Isso aí é a meta dela desde que as coisas estejam organizadas. Ela só vai distribuir 45% do seu fluxo de caixa livre se o endividamento, a dívida bruta da empresa estiver abaixo de 65 bilhões de dólares. Caso a dívida bruta esteja acima de 65 bilhões de dólares, aí a gente passa para isso daqui, ó. A empresa estabelece a remuneração mínima anual de 4 bilhões de dólares, desde que o barril de petróleo ele esteja acima de 40 dólares. Então, se o endividamento da empresa, a dívida bruta, estiver acima de 65 bilhões de dólares, ela distribui aí 4 bilhões de dólares em dividendos, desde que o barril esteja acima dos 40 dólares. Se a dívida estiver abaixo dos 65 bilhões de dólares, aí ela vai distribuir 45% do seu fluxo de caixa livre. Aí você pergunta assim, Guilherme, quanto é que está a dívida hoje, a dívida bruta da Petrobras? E aí a gente passa para esse slide aqui. No terceiro trimestre de 2023, a linha verde aí representa a dívida bruta da empresa e está em 61 bilhões de dólares. Então está abaixo do patamar máximo de endividamento da empresa. Ou seja, ainda ela está distribuindo 45% do seu fluxo de caixa livre. Mas perceba que no primeiro trimestre de 23 para o terceiro trimestre de 23 teve uma alta aí dessa dívida, e uma alta bem significativa, inclusive. Então,
Para os dividendeiros de plantão, observem a dívida bruta da Petrobras. Caso ultrapasse 65 bilhões de dólares, você já vai saber que o seu dividendo provavelmente vai ser reduzido, tá? Então, esse é o pagamento de dividendo da Petrobras. Isso é o que ela paga para os seus acionistas. E só para você ter uma noção, aqui está o resultado do terceiro trimestre de 23 e você vai ver ali em FCL, que é o fluxo de caixa livre, foi de 8,4 bilhões de dólares aí no terceiro trimestre de 2023. Se a gente pegar o dólar médio praticado aí pela Petrobras, foi de R$ 4,88 por dólar. Então, se a gente multiplicar ali os 8,4 vezes os 4,88, dá 40,9 bilhões de reais. Foi o fluxo de caixa livre. Se a gente pegar 45% desse valor, dá 18,4 bilhões de reais em distribuição de dividendo aí referente ao resultado do terceiro trimestre de 2023. Então, sabendo isso, você já tem uma boa previsibilidade, você sabe calcular quanto de dividendo que você deve receber ali da Petrobras. Sabendo disso, a gente vai passar para a nossa segunda empresa, para a gente ver quanto que ela paga de dividendo. Que empresa é essa? É a Vale. A Vale começa dizendo lá no seu dividendo estatutário, no Estatuto Social, que ela vai pagar no mínimo 25% do seu lucro líquido para os acionistas. Só que, na prática, isso é o mínimo que ela paga. E na prática, como é que a Vale calcula o dividendo que ela distribui para os seus acionistas? Está aí. Primeira regra ali, né? A remuneração ao acionista será composta por duas parcelas semestrais. A primeira em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente. Então, setembro e março tem dividendo da Vale. Olha aí quanto é que ela distribui. O valor mínimo da remuneração será de 30% do EBITDA ajustado menos o investimento corrente. E a terceira regra é o Conselho de Administração poderá deliberar sobre remuneração adicional, então via distribuição de dividendos extraordinários. Então, além disso daí, dos 30% do EBITDA ajustado menos o investimento corrente, a Vale pode também pagar dividendos extraordinários, que normalmente não está na conta, né? A gente não está prevendo aquilo ali, por isso que chamam de dividendos extraordinários. Mas o dividendo que você pode esperar é esse aí, fazendo essa conta, 30% do EBITDA ajustado menos o investimento corrente. E é isso que a Vale distribui para os seus acionistas. Vamos para o nosso terceiro exemplo aí, para a nossa terceira empresa, que é o Banco do Brasil. É uma das grandes empresas aí distribuidoras de dividendos. Veja que a gente só está nas maiores empresas da Bolsa, né? Foi Petrobras, Vale e agora Banco do Brasil. Como que funciona o dividendo do Banco do Brasil? Se a gente for buscar no Estatuto Social, o mínimo é 25% do lucro líquido. Então, não espere menos que 25% do lucro líquido de distribuição do Banco do Brasil. Se ele estiver dando lucro, ele está distribuindo o mínimo de 25%. Mas, aí a gente avança um pouco mais, e ela fala exatamente isso daí, ó. O percentual de distribuição do lucro, ou seja, o payout dela, que é o percentual de lucro distribuído, ele depende de vários fatores, como ela fala aí. Dentre eles, a declaração de apetite, a tolerância de risco, o plano de capital, suas metas, respectivas projeções e vários outros fatores ali, condição financeira, necessidade de caixa, o resultado do banco. E aí, o Banco do Brasil ele deixa em aberto qual payout que ele tende a distribuir ali para os acionistas, porque depende de uma série de fatores. Então, depois de cada resultado, eles avaliam todos esses fatores e decidem quanto que vão distribuir. E aqui eles também admitem que pode existir uma distribuição de dividendos intermediários ali, ou extraordinários, digamos assim, em períodos inferiores a um semestre. Então, o payout pode variar a depender de vários fatores e eles podem também distribuir dividendos extraordinários. Mas para você ter uma noção, a gente vai pegar a média, né, de distribuição de dividendo. Quando a gente olha o payout médio do Banco do Brasil, a gente encontra isso daqui. A média de distribuição de payout é de 35,48%. Ou seja, é isso mais ou menos que você tem que esperar. Se o Banco do Brasil ele lucra 100, ele na média distribui 35,48. Então é mais ou menos isso que você deve esperar. E veja que não teve uma oscilação significativa aí dessa média, né? Sempre ali mínimo de 30, 31, máximo de 40, 41 por ali. Então sempre gira em torno disso aí, de distribuição do Banco do Brasil. É isso que você tem que esperar de dividendo do Banco do Brasil.
Qual é a nossa quarta empresa? É a Klabin. A primeira coisa que você tem que saber em relação à Klabin é que o dividendo mínimo obrigatório da Klabin é de 25%, segundo o seu estatuto social. E aí tem uma questão importante. As ações ordinárias e as ações preferenciais têm o mesmo dividendo. Então, obviamente, se você fica entre a 3 e a 4, você vai pegar aquela que é mais barata se você quer receber mais dividendo. Então, estou em dúvida se eu compro o Klabin 3 ou Klabin 4 e eu quero receber mais dividendos. Você compra aquela que é mais barata, porque o dividendo percentual em dividendo vai ser maior, já que você está pagando menos pelo mesmo dividendo. E a Klabin 11, que é a Unity, ela é composta por uma ON e 4 PN. Então, uma ordinária e 4 preferenciais. E aí você faz as contas também para ver qual que está mais barata, se é a 3, se é a 4 ou se é a 11. E aí, normalmente, se você quer receber dividendo, você pega aquela que está mais barata. Às vezes, existe um gap bem grande, né? Às vezes, uma está muito mais barata do que a outra. E aí você pode escolher aquela que está mais barata. E aí você já viu que o segundo estatuto social mínimo é de 25%. E aqui ela diz exatamente quanto que ela pretende distribuir. O alvo, né, a meta de distribuição da Klabin está ali, ó, entre 15% e 25% do seu EBITDA ajustado. Então, quando você quiser saber quanto que você vai receber da Klabin, você abre lá o resultado do último trimestre, veja quanto foi o EBITDA ajustado e pega ali 15% e 25%, e você vai ter uma noção ali de quanto que você vai receber de dividendo da Klabin. Entre 15% e 25% do seu EBITDA ajustado. Vamos lá para a nossa quinta empresa para a gente ver quanto que distribui em dividendo. Qual é a quinta empresa? É a Taesa. A Taesa também é famosa por distribuir bastante dividendo para os seus acionistas. E olha aí, a Taesa, né, no estatuto social dela, ela diz que a Taesa é mais agressiva em dividendos. É o mínimo que ela vai distribuir, é 50% do seu lucro líquido ajustado do exercício. Mas, continuando no aviso aí, no estatuto social, diz lá que na prática a companhia tem apresentado um histórico de pagamento de dividendos bem acima dessa remuneração mínima aí que consta nesse texto do Estatuto Social. E para a gente ver na prática o histórico de distribuição de dividendos da Taesa, a gente vai ver nessa imagem aqui. Se a gente pegar essa linha laranja, é a média de dividendos distribuídos pela Taesa. Então, se você olhar aí, ela sempre gira ali entre 95% e 100% ali, né? A média de 95% ali. Nos últimos anos, que caiu um pouco, né? Foi para 80%, depois para 59% e voltou a subir agora para 80,9%. Mas ela sempre distribui bem acima daquilo que ela prevê como mínimo. E a sexta empresa que a gente vai avaliar agora os dividendos é a TRPL4, ou a ISA-CETEP, a antiga Transmissão Paulista. Primeira coisa que você tem que saber é que a TRPL3, ela praticamente não tem liquidez, então você vai ficar com o TRPL4 para receber dividendos. Qual é o dividendo da TRPL? Ela diz aqui no seu estatuto social o seguinte: ela vai distribuir aquilo que seja maior, né, como mínimo de dividendo obrigatório. Ela vai distribuir o que for maior. 359 milhões de reais ou 25% do seu lucro líquido do exercício. Então, o que for maior, ela vai lá e distribui. Só que ela adota também como prática na distribuição de proventos um mínimo de 75% do seu lucro líquido regulatório, que é também sujeito à aprovação em assembleia, mas também ela limita a alavancagem de 3 vezes a dívida líquida sobre EBITDA dela, com possibilidade de pagamento de dividendos intercalares. Então, mínimo de 359 milhões ou 25% do lucro líquido, aquilo que for maior. Ela adota 75% do lucro líquido regulatório e, se a alavancagem da empresa estiver inferior a 3 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA, pode ser que ela pague ali dividendos extraordinários ou intercalares ali. Esse é o dividendo que você tem que esperar da TRPL. Se a gente for ver o histórico na linha laranja, você vai ver aí o percentual de lucro que ela distribui. Chegou a distribuir até 210% ali do lucro líquido regulatório. Mas a média, se você olhar ali, é 86%, entre 85% a 95% do seu lucro líquido regulatório ali da TRPL.
Essa foi a nossa sexta empresa. A sétima empresa, a penúltima delas, é a BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, BBSE3. BBSE3, ela diz ali que, no mínimo, segundo o seu estatuto social, no mínimo 25% do lucro líquido ela distribui em forma de dividendos. Mas a gente vai pegar um histórico de distribuição dela e olhe na última coluna da direita ali, nos anos mais recentes, ela distribui ali uma média de 80%, o mínimo foi de 47% ali, mas a média é de 80% de distribuição no seu payout, 80% do lucro líquido ela distribui em forma de dividendo. Se a gente pega anos mais antigos, também ali a média é de 80% ali, em alguns anos chega a 90% de distribuição. Então é isso que você tem que esperar da BBSE 3. Você mínimo de 25%, mas ela nunca distribuiu 25%, ela sempre distribui muito mais e a média é 80%. Chegamos na nossa última empresa, e qual é essa última empresa que a gente vai ver os dividendos? É a Engie. A Engie também é uma empresa de energia elétrica, distribui bastante dividendo para os seus acionistas e no seu estatuto social o mínimo de dividendo é de 30% do lucro líquido da empresa. Mas, no entanto, né, a empresa fala ali que o pagamento mínimo na prática é que ela pretende fazer é de 55% do lucro líquido ajustado. E para a gente ver aqui um esqueminha, né, na prática, é o seguinte: dividendo mínimo estatutário, 30% do lucro líquido ajustado, o compromisso da administração é que ela distribua não menos do que 55% do seu lucro líquido ajustado, e a periodicidade é de 2 pagamentos por ano. Então, 2 vezes por ano você recebe ali os pagamentos de dividendos da Engie. E aqui você vai ver o payout da Engie, né? É essa linha, essa coluna verde, você vai ver que ela distribuiu ali, algumas vezes ela distribuiu o mínimo, que é de 55%, que a administração deixa claro ali, e outras vezes, na maior parte das vezes, ela distribui todo o lucro líquido ajustado, 100% do lucro líquido ela distribui ali. E agora que a gente terminou a nossa última empresa aqui, eu queria chamar a atenção para você de uma coisa, para você que ficou aqui até o final desse vídeo. Eu queria te falar para você tomar muito cuidado em escolher uma carteira de dividendo mensal. Aquela carteira que você monta com várias empresas para receber dividendo todos os meses. É uma estratégia que eu vejo que está muita gente fazendo, que tem muita gente que está fazendo, mas é uma estratégia que eu vejo vários perigos ali, vários riscos nessa estratégia. E aí eu queria te alertar porque você pode estar montando uma estratégia perigosa para você e você pode estar cometendo alguns erros. Eu fiz um vídeo explicando quais são os perigos e o cuidado que você precisa ter para montar essa carteira de dividendo mensal. Eu queria que você assistisse esse vídeo clicando nesse link que vai aparecer aí agora. Clica nesse link e vai assistir esse vídeo para você tomar cuidado com essa carteira de dividendo mensal. E o último convite que eu queria te fazer é, se você precisa de ajuda com os seus investimentos, para fazer a gestão dos investimentos, escolher as melhores empresas, escolher os melhores fundos imobiliários, ter acesso aos melhores investimentos de renda fixa, a gente pode te ajudar com isso. Conheça a Evolio Consultoria de Investimentos, é só você acessar o link que está na descrição aqui que a gente pode te ajudar, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.